Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou fazer a análise, de uma obra do pintor do neoclassicismo francês, que foi Jacques-Louis David. É A Morte de Sócrates. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, seu dislike se você não gostar e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, por que gostou, e também se não gostou, comente. É muito importante para mim saber sua opinião. E inscreva-se no meu canal. Bom, esse quadro que nós estamos vendo, né, é um quadro do período do neoclassicismo, né? O pintor Jacques-Louis David foi um dos maiores pintores do neoclassicismo, né? Esse é um período muito importante, né? O neoclassicismo, principalmente, nasceu na França, né? E é um período histórico muito importante, né? Porque o neoclassicismo está ligado mesmo a valores do iluminismo, né? Que é uma filosofia que deu origem à Revolução Francesa. O iluminismo, eles queriam mudar, eles eram anticlericais, antimonarquistas, eles queriam a democracia, queriam a igualdade para todos. E o Jacques-Louis David, o pintor, ele era muito envolvido na Revolução Francesa. Esse quadro foi feito em 1787, né? 2 anos antes da Revolução, que foi em 1789. Mas já havia, né, todo um preparo, já havia os iluministas e tudo mais, né? Nesse quadro, assim como o quadro do Jacques-Louis David e também muitos quadros do neoclassicismo, né, se baseia na cultura greco-romana, que é a cultura clássica, né? Neoclassicismo é o novo clássico, né? Então, as histórias, o Jacques-Louis David colocava muita história, muita mitologia da Roma Antiga, Grécia Antiga, né? Então, nós estamos vendo um quadro chamado Morte de Sócrates, né? Esse quadro mostra, né, a morte do grande filósofo grego, né? Que é Sócrates, né? Aí nós temos uma cena, né? Em que ele está com seus discípulos, né? Ele está numa prisão, né? Onde ele foi condenado à morte, né? E ele vai beber o veneno da taça, né? Porque o Sócrates, né? Ele foi condenado à morte porque foi dito que ele estava corrompendo a juventude, afastando a juventude da crença nos deuses, né? Então é o seguinte, ele era condenado à morte, mas também ele podia simplesmente desmentir tudo o que ele fez, aí então ele ficava vivo, mas ele preferiu, né, morrer a desmentir a verdade dele, né? Que aquele era a verdade, né? Ele era um filósofo, né, que combina muito com os ideais do iluminismo, vamos dizer assim, que é o que estava em voga nessa época. Porque é um filósofo que ficava andando nas praças e tudo, fazendo indagações, né? E fazendo as pessoas raciocinarem. E o iluminismo, exatamente, uma das bases é a razão, o raciocínio, né? Isso que, segundo eles também, né? Os homens são iguais porque todos podem raciocinar, podem escolher e outras coisas mais, né? Nesse quadro nós estamos, então, vendo que o Sócrates preferiu morrer, né? Então é uma cena bem trágica, né? O Jacques-Louis David, ele coloca geralmente ele coloca um fundo mais escuro, né? Para destacar a iluminação da cena principal. No centro da cena principal nós temos Sócrates, né? Uma pessoa idosa, mas com muita galhardia, muito, assim, uma beleza física também, né? E apontando para o céu, né? E a mão quase pegando, né? O cálice com veneno, né? Nesse momento, então, você vê uma cena em suspense, né? E nós estamos vendo um dos lados, né, os discípulos de Sócrates, né, vários discípulos, todos muito chorando e tudo mais, né? Até o próprio, o que está dando veneno, que é o guarda que trabalha assim, né? Então, até esse está cobrindo o rosto para não ver aquela cena, que é muito
muito assim, perdeu o Sócrates e tudo mais. Mas ele preferiu morrer pelas verdades dele, né? Isso é o valor do Sócrates, né? O Sócrates foi um filósofo que não deixou nada escrito, né? Tudo que se sabe dele foi escrito pelos seus discípulos, principalmente o Platão, né? O Platão, ele escreveu, então, essa cena, ele descreve num dos livros dele, que é o livro chamado Fédon, né? E nesse livro, ele descreve essa cena da morte de Sócrates, né? O Platão, nesse quadro, é o que está aos pés da cama do Sócrates, né? É uma pessoa envelhecida, isso aí é nessa época, né? O Platão ainda era jovem, mas nesse quadro, o Jacques-Louis David colocou ele envelhecido, né? Ele, o Platão, é que tudo que nós sabemos de Sócrates foi o Platão que trouxe para nós, né? E a cena é bastante chocante, mas ao mesmo tempo é uma lição de moral, né? Que é a lição de pessoa ter coragem, né? Muita coragem para assumir suas verdades, né? Na cena nós temos também, lá atrás, na cena onde tem um arco, né? Uma mulher que é a Xantipa, que é a mulher do Sócrates, que deve ter se despedido dela ali, né? Nós temos no chão, próximo do Platão, nós temos um rolo de escrito, né? Platão escreveu e tudo. Do outro lado tem os grilhões, né? Que o Sócrates estava preso nessa cama por esses grilhões. Inclusive a perna do Sócrates, nós podemos ver que ele é tão detalhado, o Jacques-Louis David, que coloca um avermelhado no lugar onde tinha esses grilhões, né? Nós temos, então, uma cena em que temos uma lição de moral e também uma beleza, né? Apesar de toda a história ser trágica, né? O Sócrates é a figura central, né? Ele coloca o Sócrates iluminando a cena, né? O Sócrates ilumina a cena, né? E a história que tem por trás disso é muito interessante. O Jacques-Louis David, eu tenho um vídeo falando sobre a vida dele, né? Ele era uma pessoa muito ligada à Revolução Francesa, como eu falei, né? Esse quadro foi encomendado para ele, né? Por um nobre, por incrível que pareça, 2 anos antes da Revolução Francesa. Mas os ideais, né, do Jacques-Louis David eram os ideais iluministas. Ele bebeu a sabedoria dos clássicos, também a cultura clássica, escultura e tudo mais, né? Então, esse quadro é muito interessante. O Jacques-Louis David, como eu falei, eu tenho uma biografia dele detalhada, é muito interessante. Ele tem uma vida muito intensa, né? Abrange um período muito grande e importante da história da França e do mundo, né? Que vai da Revolução até Napoleão. Muito, muito interessante a biografia dele. Ele faz sempre quadros muito grandes, o Jacques-Louis David. E esse quadro tem 1,29 m por 1,96 m, né? Então, eu acho que é muito interessante conhecer, porque é uma história e é uma lição de moral, né? O que é interessante também era a propaganda da Revolução Francesa, porque o Jacques-Louis David, ele era muito bom para fazer propaganda também, né? Então, o que ele está fazendo aí também é colocando os valores, né? De lutar pela verdade, lutar pela pátria e tudo mais, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos e volte no próximo vídeo. Muito obrigada por sua atenção.